Vamos chegando para mais uma live e hoje eu vou jogar real para vocês, hein? Essa semana aqui estava lendo uma série de notícias e aí eu li uma do Itaú especificamente que falava assim: Bolsa de Valores teve a sua pontuação revisada e a expectativa para o final desse ano, agora de 2022, é que a bolsa termine em 110 mil pontos. Pô, aí eu fiquei pensando, né, eu falei: "Cara, essa galera sempre erra, não tem jeito, né". Imagina você conseguir fazer em janeiro uma previsão de como que vai terminar o ano, em dezembro, e ainda mais quando a gente fala de investimento, de economia, que, cara, pode acontecer um monte de coisa, pode ter uma guerra no meio do caminho, inflação, um monte de coisa que não dá para prever. E aí eu falei: "Pô, quanto que será que a bolsa estava no começo do ano?" E comecei a olhar alguns dados. E aí eu reparei que a gente começou no dia 3 de janeiro, ou seja, o primeiro dia útil do ano, com a bolsa de valores em 103 mil pontos. E aí, se a gente olhar o quanto que a bolsa está hoje, basicamente ela está andando nas mesmas linhas dos 100 mil pontos. Então, cara, se a gente pegar de janeiro até agora, quase julho, porque julho começa depois de amanhã, são praticamente aí 6 meses inteiros em que a bolsa de valores está andando de lado, em 100 mil pontos. E essas previsões e perspectivas de que vai terminar em 110, 120, de verdade, eu tenho uma certeza, que todas elas vão errar, porque não tem como saber isso. Mas aí, se a gente olhar, pô, então se eu não consigo prever e não consigo projetar quanto que a bolsa vai estar, e eu olho desde janeiro ela está em praticamente 100 mil pontos andando de lado, o que que é mais comum, o que que é mais natural que você aí como investidor e eu e todo mundo que investe na bolsa de valores, a gente deve pensar, o primeiro pensamento que vem na mente é: "Caramba, que por que mesmo que eu vou investir na bolsa de valores, se os meus ativos, aqueles que eu tinha investido em janeiro e agora eles não se valorizaram?" Na média, né, a gente está falando aqui da bolsa de valores como um todo. Claro que um ativo ou outro pode ter se valorizado mais, o outro se desvalorizado, mas na média os ativos não se valorizaram tanto assim. Está andando de lado. Essa é uma forma de você pensar e você falar: "Poxa, bolsa de valores é uma porcaria, eu não vou investir nunca". A outra forma de você pensar, que é a forma que eu gosto mais, é você pensar o seguinte: "Caramba, eu já estou há 6 meses com um monte de oportunidade de ficar fazendo aportes na bolsa de valores, sendo que a bolsa está barata. A bolsa de valores está há 6 meses me dando oportunidade de continuar fazendo aportes e comprando ativos, sendo que ela ainda está com ativos muito descontados". Essa é a maneira de verdade que a grande maioria dos investidores não pensa, mas essa é a maneira que, para aqueles que estiverem olhando dessa forma, provavelmente devem estar aí acumulando ótimos ativos pagando muito barato. E aí eu fiquei nessa provocação, fiquei pensando, né, lendo essa matéria e refletindo sobre essa questão da bolsa tá barata, a bolsa tá cara, e eu falei: "Meu, beleza, se eu olho a pontuação da bolsa, 100 mil pontos, 110 mil pontos, ela é uma referência, mas eu ainda não consigo ter uma clareza se a bolsa está barata ou tá cara, porque a gente tem a inflação, a gente tem o dólar, a gente tem um monte de coisa que vai acontecendo ao longo das décadas e que a gente vai perdendo um pouco essa referência se 100 mil pontos é barato ou é caro. Então eu fui olhar um pouco mais e fui pesquisar sobre o indicador PL, é o indicador preço-lucro, para ver, putz, qual que é o PL da bolsa de valores hoje e qual que era o PL da bolsa de valores historicamente. Será que se a gente comparar com o histórico, o PL da bolsa tá barato ou tá caro? E aí eu descobri um negócio meio doido aqui. Na verdade não descobri, eu já achei que era isso mesmo, mas eu confirmei e superou as minhas expectativas. Mas antes de eu poder te dar esses números aqui, eu quero te explicar o que que é PL, senão você não vai entender. PL, para quem não conhece, ele é um indicador fundamentalista muito usado para você medir se o preço de uma ação que está sendo negociada naquele momento é caro ou não, versus o quê? Versus o lucro que a empresa entregou. Por isso que ele chama PL. Ele é uma sigla que diz que é o preço da ação dividido pelo lucro da ação. E aí ele faz um cálculo, né, qual que é o preço de uma ação naquele exato momento, naquela cotação, naquele instante, versus o lucro que a empresa gerou por ação nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano. E aí esse resultado a gente usa como uma referência para interpretar da seguinte forma: se eu tenho um PL de 10 vezes, quer dizer que se eu comprasse uma ação dessa empresa no dia de hoje, e essa empresa continuasse me entregando o lucro que ela entregou nos últimos 12 meses, eu demoraria 10 anos
para conseguir ter o valor que eu paguei naquela ação, o valor investido por mim naquela ação, de volta para mim em forma de lucro. Isso é PL, não é tão difícil assim, né, essa sigla e tal. Então ele é um ótimo indicador, um dos indicadores que a gente consegue ter uma sensibilidade se determinada ação está cara ou está barata. Se eu estou falando para você nesse exemplo, né, um PL de 10 significa que eu demoraria 10 anos para ter o valor investido, se eu encontrar um PL de 50, significa que se a empresa continuar entregando o lucro que ela entregou nos últimos 12 meses, ou seja, no último ano, eu demoraria 50 anos para ter o valor que eu estou pagando naquela ação investido de volta. Tá bom? Deu para entender aí como é que é a dinâmica? E a gente consegue então pegar esse PL, que a gente usa muito nas empresas, e transformar ele no PL da bolsa de valores como um todo, do Ibovespa inteiro. Que aí que nada mais é, o que ele faz, né? A gente pega e mede todo o preço desse Ibovespa, o preço das ações, todas combinadas, e divide pelo soma do total do lucro que aquelas empresas da bolsa de valores geraram nos últimos 12 meses, no último ano. E aí a gente consegue ter uma ideia qual que é o PL da bolsa. Para você ter uma ideia, o PL médio da bolsa de valores aqui no Brasil está na casa de 11 vezes. Então, mais ou menos aí, se você investisse no índice, no Ibovespa, você demoraria mais ou menos 11 anos para ter o valor investido de volta em forma de lucro, se todas as empresas da bolsa mantivessem o lucro constante. Então, fica com esse número na cabeça, tá? PL igual a 11. Agora, quanto que você acha que estamos neste momento, agora, no dia 29/6, com o PL na bolsa de valores no Brasil? Você chutaria o quê? 10 vezes? 9 vezes? 8 vezes? Já seria bom, né? Se a média é 11, tivesse em 8 vezes, já parece aí descontado, já parece barato. Mas fique aí chocado, porque o PL na bolsa nesse momento está em 5,4 vezes. 5,4 vezes. Isso quer dizer que o PL de hoje da bolsa, o preço que a bolsa de valores no Brasil está sendo negociada, está menos da metade do que a média histórica de negociação. Então, é como se tivesse aí mais de 50% de desconto rolando quando você chegasse numa loja para comprar alguma coisa. Tá, pô, mas aí você pode pensar: "Lucas, mas você está sacaneando, porque você está comparando um momento de crise, que é o momento que a gente está vivendo, com um monte de incerteza, inflação alta, aquela coisa toda, com a média histórica. Quando eu olho a média histórica, eu tenho momentos bons, momentos ruins. Então esse 11 vezes da média versus o PL atual de 5,4 é sacanagem, você não deveria comparar". Se você pensou isso, eu te digo que eu também fiquei pensando, eu falei: "Pô, então talvez esse 11 vezes não seja uma comparação justa". Então eu fui olhar alguns dos históricos recentes que a gente teve, momentos de crise, e aí eu fui ver quanto que estava o PL nesses momentos, para entender se em momentos semelhantes ao que a gente está vivendo agora, se ainda assim a bolsa estava tão barata quanto está hoje ou não. E aí, olha só, olha o seguinte, eu peguei a primeira coisa que veio na minha cabeça foi qual foi a última grande queda da bolsa de valores, no começo da pandemia, né. Então ali fevereiro, março de 2020, quando começou a pandemia, aquele primeiro lockdown e tal, bolsa de valores desabou, e aí eu fui olhar o PL. Naquela data, na data mais no momento da maior baixa da bolsa de valores, no início da pandemia, o PL da bolsa estava em 8 vezes. 8. Então a média histórica é 11, o PL no início da pandemia estava em 8 e hoje está em 5,4. Então, hoje está mais barato do que estava no começo da pandemia. Mas aí eu falei, cara, não é possível. Vou olhar outras crises um pouco mais para trás e voltei para a época do impeachment da Dilma, que foi aquele momento super turbulento, economicamente, politicamente, aquele caos todo, né? E aí, naquela época, mais ou menos ali 2016, o PL da bolsa estava em 9 vezes. Então, também abaixo da média e um pouquinho acima do início da pandemia do Covid. 9 vezes, também bastante descontado. E aí eu falei: "Não, eu preciso voltar mais tempo, pegar um histórico mais longo até encontrar um PL mais baixo". E aí eu encontrei, no século XXI, qual que foi o ano e o momento com menor PL da bolsa. Foi em 2008. Em 2008, eu tenho certeza que você não investia na bolsa de valores. Se você investia, me fala aqui, porque você com certeza foge da regra. Então, em 2008, para quem estava investindo na bolsa naquela época, o PL chegou em 5,8 vezes. Você que não lembra ou não acompanhava tão de perto, em 2008 a gente teve uma grande crise no mercado financeiro dos Estados Unidos, vários bancos quebraram,
por problemas relacionados a financiamento imobiliário. Cara, foi um problemaço nos Estados Unidos, bancos enormes quebrando, e aí a bolsa de valores nos Estados Unidos desabou e, consequentemente, por ser a economia mais forte no mundo, a bolsa do mundo inteiro desabou e com o Brasil não foi diferente. Mas, naquela época, em 2008, que foi a maior crise financeira que a gente encontrou aqui no século XXI, a bolsa de valores no Brasil negociou a 5,8 vezes preço-lucro. E nesse momento ela está negociando em 5,4 vezes. Então, se até agora, depois de tudo isso, eu não consegui te convencer que a bolsa de valores está barata, aí é porque você realmente não quer acreditar no que eu estou te falando, porque os dados aqui não mentem. E aí, eu fui olhar e falar, cara, quanto que é basicamente a história, né, a quantidade de investidores aqui na bolsa de valores médio, quantos anos na média tem esses investidores? E eu vi que a média do brasileiro investidor em bolsa de valores não passa de 4 anos. Ou seja, se a média não passa de 4 anos, tirando ali o começo da pandemia, todo mundo que está investindo hoje na bolsa praticamente, né, o investidor médio, não viu as outras grandes crises acontecerem, não viu os outros grandes momentos em que a bolsa de valores desvalorizou e chegou a patamares próximos ao que a gente está vivendo agora. Então tudo isso é muito novo para todos vocês que estão investindo, para a grande maioria dos investidores, justamente porque não aconteceu num histórico tão recente assim. Então, nesse momento, você está de frente para a bolsa de valores mais barata do século XXI. Isso aqui considerando ainda as empresas de commodity, tá? Se a gente tirasse as empresas de commodity, continuaria muito barata. Então, sim, bolsa de valores está muito barata. E aí, no começo da live, né, eu comecei falando, abri falando aqui nesse vídeo de que a bolsa de valores está em 2022 andando de lado. Em janeiro, no dia 3 de janeiro, ela estava em 103 mil pontos, e hoje, agora, no dia 29 de junho, ela também está na casa dos 100 mil pontos, um pouquinho abaixo disso, então praticamente ela andou de lado. E eu estou reforçando e recuperando esse começo da live, que é o seguinte: a gente não tem como saber, em hipótese nenhuma, o exato momento em que a bolsa de valores vai bater o menor preço, o preço mais baixo, que ela vai estar mais descontada, isso não tem como saber. Se você aí acertar, ou qualquer pessoa que você conhece que investe na bolsa de valores acertou esse momento, foi uma baita de uma sorte. Eu duvido que essa pessoa consiga acertar 2 vezes, ela consiga acertar de forma seguida isso, porque não tem como saber. Você tem um monte de gente especialista, os caras estudam milhares de anos, fazem economia, pós-graduação, mestrado, doutorado, aquele monte de gente que estuda pra caramba, e nem essa galera consegue acertar. Então, por que que nós, pequenos investidores, por que que eu, pequeno investidor, você, pequeno investidor, a gente vai conseguir acertar? Não vai. E se você então fica aí esperando a bolsa de valores chegar no ponto mais barato para só aí começar a investir, aqui vai uma notícia muito ruim para você. Você não sabe qual que é esse ponto mais barato. E se você está investindo na bolsa em 2022, você está chateado que a bolsa de valores está andando de lado desde janeiro, aqui vai uma segunda notícia bem ruim para você. Você perdeu 6 meses de oportunidade de conseguir comprar uma porrada de ativo ainda barato. E por que que eu estou te falando ainda barato? Porque como a gente não consegue saber quando essa bolsa vai começar a subir, pode ser que ela comece a subir amanhã, pode ser que ela comece a subir semana que vem, mês que vem, ano que vem, não sabemos. O que a gente consegue saber e controlar é: a bolsa está barata ou cara? Está muito barata. Acabei de mostrar o PL para você e te provar que a bolsa está no momento mais barato que a gente já viu desde o início do século XXI. Isso porque eu não olhei no século passado, tá? Se tivesse olhado, a gente talvez encontrasse a bolsa também muito barata hoje, comparando aí com década de 90 e 80 e assim por diante. E se você não está aproveitando para conseguir fazer aportes, você está perdendo uma grande oportunidade. Por que que eu estou te falando isso, tá? Vamos imaginar aqui 2 tipos de investidor. O primeiro investidor é aquele investidor que está comprando ações todos os meses em 2022. Todo mês ele pega um pouquinho do dinheiro que sobra ali no salário e faz o seu aporte. Não precisa ser muito dinheiro, é só um pouquinho, ele faz o aporte, mas ele faz rigorosamente todos os meses. E a gente tem o segundo investidor, o investidor tipo 2. Esse é o cara que quer brincar de acertar o ponto da baixa. Ele não quer comprar todo mês porque ele acha que a bolsa vai ficar mais barata no mês seguinte, então ele vai continuar guardando aquele caixa para pegar o ponto mais baixo. Eu duvido que esse cara vai acertar, mas vamos supor aqui, nesse exercício de imaginação que a gente está fazendo juntos, que ele acerta. O investidor número 2 vai acertar o ponto mais baixo da bolsa de valores e vai comprar ação. Quem você acha que vai ganhar mais dinheiro?
O investidor que comprou no ponto mais baixo ou o investidor que está fazendo aportes rigorosamente todos os meses? No primeiro momento, você vai me responder que é o investidor que conseguiu acertar o ponto mais baixo. Conceitualmente, assim, pensando rapidamente, eu até poderia concordar com esse pensamento, mas eu vou discordar dele, porque eu tenho certeza que mesmo que o investidor, aquele investidor número 2, aquele que vai acertar o ponto mais baixo, ele não tem certeza que aquele vai ser o ponto mais baixo. Então, mesmo que ele acerte, ele vai aportar uma quantidade de dinheiro menor do que aquele cara que está há 6 meses fazendo aporte todos os meses. Porque mesmo aquele investidor que vai acertar, ele não vai ter confiança e ele não vai ter aquela certeza de que aquele é o momento do ponto mais baixo para de fato colocar um capital maior, de fato investir mais dinheiro e fazer um aporte gordo de investimento. Ele não vai, ele vai colocar uma grana menorzinha, porque ele ainda acha que pode ser no fundo, lá no fundo dele, que amanhã a bolsa pode estar um pouco mais barata do que está hoje. Então ele não vai aportar muito. E por mais que ele ganhe percentualmente mais do que o investidor número 1 que veio fazendo aportes regulares ali todos os meses, o total de dinheiro do investidor 2 vai ser muito menor do que o investidor 1 que veio fazendo aportes regulares. Então, no final, quem vai ganhar mais dinheiro é o investidor número 1. Aquele cara não que ficou preocupado em acertar o ponto mais baixo da bolsa de valores, mas aquele cara que está preocupado em fazer os seus aportes todos os meses. E aquele cara que está vendo a bolsa de valores hoje negociada a preços muito baratos e está olhando isso como oportunidade e não isso como um momento de ficar se lamentando aí, falando, pô, que droga, os meus investimentos na bolsa de valores que eu aportei até agora não estão rendendo. Ele está aproveitando para colocar ativo barato na carteira. Eu vou te dizer o seguinte, eu tenho sido o investidor número 1, aquele que tem aportado rigorosamente todos os meses. E por mais que eu olhe na minha carteira, pô, tal ativo eu comprei e ele se desvalorizou 2%, poderia ter pago um pouquinho mais barato. Cara, de verdade, na boa, não é esses centavos, esses 10 centavos, esses 15 centavos que eu paguei mais caro na hora de fazer meu aporte que vai mudar de verdade lá na frente o nosso patrimônio, que vai mudar a nossa renda passiva. Não é. Esses 2, 15, 20 centavos, até R$ 1 da ação, não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é você colocar bons ativos a bons preços na sua carteira e manter os seus aportes regulares. E aí, você pode até pensar assim, cara, mas pô, ações, fundos imobiliários, né, a gente está falando tanto de ação, 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 PL da bolsa, e os fundos imobiliários estão baratos ou não estão? E aí eu fui olhar um pouquinho dos fundos imobiliários também. E eu vou te dizer que eles estão tão baratos quanto as ações. E aí eu fui olhar um pouco dos segmentos. E olha só o que eu anotei aqui, tá? O que eu encontrei no meu levantamento de dados agora há pouco que eu estava fazendo para fazer a live com vocês. Eu olhei quanto que os fundos imobiliários nesse ano aqui de 2022 se valorizaram ou desvalorizaram, tá? Quando eu pega o segmento de escritórios, na média, os fundos imobiliários de escritórios se desvalorizaram 5,8%. Então, eles estão mais baratos hoje do que eles estavam em janeiro, sendo que em janeiro eles já estavam baratos. E por que, que eu vou te falar que eles já estavam baratos? Porque eu fui dar uma olhada em qual que é o P sobre VP, ou seja, o preço dessas cotas de fundo imobiliário dividido pelo valor patrimonial desses fundos do segmento de escritórios. E esse indicador, que é um dos indicadores que indica, né, que nos mostra preço, não é o único, mas é um dos, está em 0,74 vezes. Isso quer dizer o seguinte: hoje, na média, se você comprar um fundo imobiliário de laje corporativa, é como se você tivesse comprando um prédio que vale, sei lá, R$ 100.000, pagando R$ 74.000. Parece bom, né, o desconto. Se você chegasse no seu vizinho aí e falasse: "Olha, vizinho, a sua casa está valendo R$ 100.000. Pô, eu vou te oferecer 74.000 aqui, você me vende?" E o seu vizinho vai falar: "Ah, eu vendo, vou vender 74.000, vou vender. Ela vale 100, mas eu vou te vender por 74." Você ia falar o quê? Você ia falar: "Que baita negócio que eu fiz, né? Pô, que vizinho vacilão. O cara me vendeu a casa dele que vale 100 por 74." Exato, é isso que está acontecendo na média com os fundos imobiliários de escritório. Eles estão sendo negociados a 0,74 vezes o seu patrimônio. E eles se desvalorizaram aqui nesse momento, desde no começo de 2022, desde janeiro, 5,8%. Aí eu fui olhar outros tipos de fundos imobiliários, fui olhar os FOFs, fundos de fundos, se desvalorizaram 3%, então eles também estão mais baratos hoje do que eles estavam em janeiro. E quando a gente olha o preço sobre o valor patrimonial dos FOFs, estão em 0,83. Também é o vizinho vendendo
vendendo para a gente com desconto. Foi olhar o segmento de logística, galpões logísticos, industriais e de varejo, né, que todos eles ficam dentro da categoria de galpões, e esses estão desvalorizando 1,2%, também estão mais baratos do que estavam em janeiro. E o preço sobre valor patrimonial desses fundos, 0,89. Aí tem dois tipos de fundo, dois segmentos de fundos imobiliários que estão mais valorizados do que estavam em janeiro, só dois. O primeiro deles é shopping center, mas ó, na boa, vamos falar entre nós aqui. Eles estão 1,6% valorizados, um pouco mais de 1%. Nem é uma valorização tão grande, né? E quando a gente olha que o preço sobre o valor patrimonial deles está em 0,88, continua com desconto pra caramba. E o outro segmento, e por último, dos fundos imobiliários, que esses sim se valorizaram um pouco mais, é o fundo imobiliário de papel. Eles se valorizaram na média em 5,6% e eles estão com P sobre VP de exatos uma vez. Então é como se nesse caso você chegasse no seu vizinho e a casa dele valendo 100 mil reais, você comprasse por exato 100 mil reais. Não está pagando caro, mas também não está pagando barato. Isso tem uma explicação, uma questão da inflação e tal, mas não é tema da nossa live de hoje. Depois a gente pode falar um pouco mais no detalhe. Então, de tudo isso, se eu não te conseguir te convencer agora que a ação, que as ações na bolsa de valores estão sendo negociadas nos preços mais baixos que você, investidor, já deve ter visto, porque você não deve investir há mais do que 4 anos, e se você investe há mais do que 4 anos, e você investe há 20 anos, ainda assim a bolsa de valores hoje está mais barata do que você já viu nos últimos 20 anos. Os fundos imobiliários idem, muito descontados. E se ainda assim você não está investindo na bolsa de valores porque você tem receio de correr esse risco, porque investimento na bolsa de valores é mais arriscado e de fato é renda variável, eu peguei uma frase aqui do tal de Jorge Paulo Lemann, que é um dos, se não for o brasileiro mais rico, aí, deve ser um dos brasileiros mais ricos, sócio fundador de um conglomerado gigantesco de empresas, inclusive a Ambev, vende cerveja, que é um produto que não para de crescer consumo, né? Você imagina o brasileiro consumindo menos cerveja amanhã do que consome hoje. Então, esse cara aí, esse Jorge Paulo Lemann, ele disse que, a frase dele, que você precisa sim correr riscos, porque quem não corre risco é exatamente a pessoa que está correndo o maior risco. Parece meio tosco, né? Mas é isso. Quem não corre nenhum tipo de risco, quem não quer correr risco, é de fato a pessoa que está correndo o maior risco. E aí eu fiquei pensando nessa frase, eu falei, cara, eu vi um pouco de mim nessa frase, porque por muitos e muitos anos, eu já contei essa história para alguns de vocês, de como eu comecei a investir, mas eu vou pegar só um trechinho de em muitos e muitos anos atrás, eu só investi em renda fixa. Única e exclusivamente em renda fixa e previdência privada. E a minha previdência privada era uma previdência de zero risco, era uma previdência de renda fixa, 100% de renda fixa, na previdência de títulos num grande banco que só investia em investimentos mega seguros e tal. E essa previdência era um lixo, a rentabilidade dela era uma porcaria. Eu fiquei mais de ano vendo a rentabilidade dela ficar na casa de 3% em 12 meses. Você tá li meu, 3% em 12 meses é menos do que a poupança. Então, eu estava com meu dinheiro na previdência privada, que rendia 3% ao ano, se eu tivesse deixado na poupança, que é um investimento que nem deveria ser chamado de investimento, que ele é um lugar que as pessoas poupam dinheiro e assim mesmo perdem, porque é uma porcaria também, rende 6. Então a poupança estava rendendo o dobro da minha previdência privada, que era um investimento de baixíssimo risco. Então eu, na minha cabeça, tendo dinheiro no investimento de baixo risco, para mim estava confortável, porque eu falava, olha só como eu não estou correndo risco. Mas na prática, com uma rentabilidade de 3%, muito abaixo da inflação, eu estava ficando mais pobre. Todo ano eu ficava mais pobre, porque a inflação vai corroendo o meu poder de compra. Por mais que aquele meu dinheirinho na previdência tivesse ficando um pouquinho maior, na prática, quando eu trago a inflação para dentro do jogo, eu estou ficando mais pobre, eu estou perdendo o poder de compra. E eu achava na minha cabeça que, não tá, que estava ótimo, porque eu não estava correndo risco. E aí, quando eu vi essa frase aqui do Jorge Paulo Lemann, eu falei, meu, é muito isso, né? Para mim foi isso. Na minha cabeça, não correr risco estava ótimo, mas na verdade o fato de eu não correr risco estava me colocando numa posição de correr muito risco. E aí, agora que a gente está falando de risco, assim, putz, você tem uma questão que não é correr risco por qualquer coisa, né? Não é simplesmente você falar assim, ah, eu vou pular da ponte aqui porque eu tô super corajoso,
tô master correndo risco e agora eu tô corajoso de pular da ponte de cabeça que vai dar tudo certo. Não, não é isso. Correr risco, mas correr risco controlado. Então, você para correr risco controlado, você precisa ter algumas características, você precisa ter alguns pontos ali de comportamento interessantes. Uma galera que entra na bolsa de valores aí, ele entra querendo correr risco, porque ele acha que pelo simples fato de estar na bolsa de valores e correr risco já vai dar bom em algum momento, que não é uma verdade absoluta. E também a galera entra para investir na bolsa gananciosa. O pessoal entra querendo ficar milionário rápido na bolsa e achando que esse é o caminho mais rápido de fazer. E você sabe o que acontece com o investidor ganancioso que entra na bolsa de valores? Ele é o cara que perde dinheiro. Ele vai perder grana. Ele é o cara que vai transferir o dinheiro dele para o outro tipo de investidor. Já já vou te falar quem que é esse outro tipo e que eu quero que seja você. Eu tô trilhando esse outro investidor e eu tô aqui nesse vídeo de hoje, nessa live de hoje para te convencer que você também tem que ser esse outro cara. Você não pode ser um investidor ganancioso, porque o ganancioso, ele vai correr riscos desnecessários. Ele vai correr mais risco do que ele precisa, acreditando que correndo mais risco o retorno é maior. Isso é mentira. Você não necessariamente correndo muito risco vai ter mais retorno. Você precisa sim deixar e evitar ao máximo ser um investidor ganancioso para ser um investidor audacioso, para ser aquele investidor que de fato vai buscar dinheiro e vai buscar rentabilidade para você de forma segura. Então, ser ganancioso não é bom. Você precisa adquirir conhecimento, você precisa ser um investidor responsável, conhecer o risco que você está correndo, para que você de fato não fique ali simplesmente colocando seu patrimônio em risco de forma desnecessária. E para você conseguir fazer isso, para você conseguir ser esse investidor ambicioso, você precisa buscar conhecimento. O ambicioso, não confunda ambicioso com ganancioso, tá? O ganancioso é o cara que vai correr risco demais. O ambicioso é o cara que quer ganhar dinheiro e quem investe na bolsa de valores quer ganhar dinheiro, né? Porque senão você deixa na previdência privada, você deixa lá na poupança, que beleza, você não vai ganhar nada de grana e tá tudo bem. Então, quem tá na bolsa de valores é um cara ambicioso e tá tudo bem ser ambicioso, tá? Não tem nada de errado, não é um pecado capital ser ambicioso. Então, você precisa ser ambicioso porque é essa ambição que te leva a adquirir conhecimento, a querer investir melhor o seu dinheiro e cuidar melhor do seu patrimônio. É dessa forma que você vai conseguir de fato ganhar dinheiro na bolsa de valores. E não sendo aquele investidor ganancioso que vai simplesmente correr risco desnecessário e vai perder grana. Beleza? E se você está aí esperando então o melhor momento para aportar na bolsa de valores, porque você acha que você vai conseguir acertar esse momento, você não vai, eu vou te dar aqui a última real do dia de hoje, tá? E a real é a seguinte: o mercado de investimentos no geral, ele antecipa os movimentos. Isso quer dizer assim, se você vai esperar as coisas acontecerem para só aí você tomar alguma ação, você vai chegar atrasado. Porque no mercado de investimento está todo mundo correndo para chegar antes. Tá todo mundo brincando aqui de correr igual o Usain Bolt numa corrida de 100 metros rasos, em que quem ganha é quem chega primeiro e quem cruza primeiro aquela linha de chegada. Esse é o mercado financeiro. O mercado financeiro é uma grande competição para ver quem acerta o que vai acontecer no futuro mais cedo. E se você ficar então esperando ter certeza e conseguir de fato colocar o pé ali na terra firme, super firme, para conseguir começar a fazer algum movimento, você vai chegar tarde. E quem chega tarde paga caro nas coisas. Quem chega tarde paga caro nos ativos. E quem está vendendo os ativos para essa pessoa que chegou tarde é quem chegou antes e que pagou barato. E esse sim é o cara que está ganhando dinheiro. Então não fica tentando antecipar o mercado, isso não vai rolar. Você não vai conseguir acertar. Não fica tentando acertar o exato menor ponto da bolsa de valores que você não vai acertar. E se você acertar, foi sorte. Você não vai conseguir repetir. Ninguém sabe qual vai ser esse ponto. O que eu consigo te afirmar é a bolsa de valores hoje está muito barata. Faça seus aportes regularmente. Adquira conhecimento para você fazer boas escolhas, investir em bons ativos e seja ambicioso, mas não seja ganancioso. Seja ambicioso, mas não seja ganancioso. Beleza? Por hoje é só, galera. Já dei um monte de conteúdo aqui para vocês. Vamos encerrar nossa live. Te espero amanhã, então. Te espero te encontrar na Bolsa de Valores, colocando seus aportes. Já já, salário vai cair no final do mês. É época de aportar. Grande abraço. Até mais.